Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um debate por Santa Catarina. Prazer imenso ter vocês aqui na nossa companhia. Você que se liga em 95,9 na Jovem Pan News Tubarão, 101,5 na Jovem Pan News Criciúma e também aos amigos ligados através da RCO lá em Pinhalzinho, no oeste do estado. É um prazer imenso ter você também nos acompanhando pelo YouTube. A partir de agora, estarei com o Fabiano Rambo, com o Noé Schiavi e também com o Prisco Paraíso no debate por Santa Catarina. Nós temos muitos assuntos que vamos debater ao longo desse programa, mas já está dividindo tela comigo aqui Fabiano Rambo, que é especialista em economia também. E ontem o Banco Central, o Roberto Campos Neto e a diretoria do Banco Central, Fabiano, decidiu manter a taxa de juros ali como estava, né? Acho que é 10,5 que está a taxa Selic no momento. Queria que você desse uma explicação, o porquê dessa manutenção e se a reclamação que a gente tem visto aí por parte do governo de que o Brasil está pagando muito juro aos bancos por causa da taxa, se procede isso, Fabiano, se é uma firula para justificar, para mascarar uma outra conduta errada do governo, que a gente, né, tem reclamado bastante aí de algumas políticas que o governo tem adotado. Então, queria a sua visão. Seja bem-vindo, meu amigo. Ô, Almir, satisfação, cara, mas que legal, hein? Primeiramente, dar os parabéns aqui no nosso programa. Ontem foi teu aniversário, que sejas muito feliz e que você possa aí comemorar muitos e muitos anos de vida ao lado das pessoas que você gosta, das pessoas que você ama. Muito obrigado. E a partir da tua provocação, 10,5% é a segunda vez que o Copom mantém a taxa básica de juros nesse patamar, motivado especialmente por dois aspectos. O primeiro é a inflação. Se você, Almir, e quem nos ouve e nos acompanha, olhar sua conta de luz, você vai perceber que já teve um aumento nesse mês, tá? Porque já estamos com bandeira tarifária amarela. Esse aumento na conta de luz vai influenciar na inflação. Então, combustível, remédios, planos de saúde, energia elétrica são bens, são produtos, serviços que são de o governo controlar esses reajustes todos. São bens administrados, preços administrados, que impactam na inflação. Para além, é claro, da questão do supermercado. Inclusive, 49% dos brasileiros entrevistados pelo Poder Data dizem que percebem um aumento substancial nos supermercados. Então, o que demonstra que há um risco de inflação. Esse é o primeiro ponto que se baseia o Copom, Comitê de Política Monetária, que tem 40 pessoas que participam, Almir, tá? Não é 2 ou 3 pessoas, são 40 pessoas que participam desse momento de decisão a cada 45 dias. E o segundo motivador é o descontrole das contas públicas. O governo federal, que é gastador, e é muito verdade isso, ele não tem dado sinais de controle no gasto público. E esse descontrole no gasto público também faz com que o Copom mantenha parcimônia, para usar a linguagem econômica, para determinar se vai ou não vai baixar os juros. Qual seria o juro ideal para o Brasil, Almir? 8 a 8,5%. O juro neutro, aquele que não atrapalha quem quer investir e não atrapalha a inflação, é 6%. Mas então, por que não baixa para 6%? Simples, por esses dois aspectos que estão descompensados. Risco de inflação, que vai ser maior do que a gente estava esperando, e endividamento público, o rombo nas contas públicas logo virão. E tem um terceiro e último fator que é implícito, que é a disputa entre Roberto Campos Neto e Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Não há dúvida que Campos Neto não fala, mas está fazendo uma forcinha para dar um pezinho contra o presidente. Almir, teu áudio não está adequado. O áudio do nosso colega Almir hoje não está colaborativo, viu? Dom Schiavi, como é que está você? Tudo certo aí? Boa tarde. Tudo certo?
Tudo certo, graças ao bom Deus, e com você, Almir, Rambo, a nossa audiência. Desculpa o atraso, peguei um pouco de trânsito para chegar, mas graças a Deus cheguei. Para variar, a BR-101 não tem mais horário para estar parada. Infelizmente, Rambo. Pois é, o Dom, sabe que tem uma polêmica aí na capital, já que se fala de trânsito, na questão do contorno viário, né? Foi entregue, mas não foi entregue como deveria, é isso? Justamente. Quem pode trazer melhor notícia sobre isso é Cláudio Prisco Paraíso, nosso decano, está bem por dentro dessa pauta, mas é o famoso entrega para inglês ver, tá? Entregou, mas não está funcionando. E aí? Isso está atravancando tudo. Lembrando, né? Esse anel viário foi de 2014, entendeu? Tudo que foi feito ali foi baseado nos estudos de 2014. 10 anos depois, obra entregue com o pensamento de 10 anos atrás. Será que vai dar muito certo isso? Em quanto tempo teremos recapagem? Em quanto tempo teremos outras obras? Fica a pergunta a nossos ouvintes aí, e principalmente vocês que transitam de Florianópolis sentido a Joinville, que estão sofrendo e muito com esse trânsito na BR-101. Obra essa, lembrando, deixando muito claro, do governo federal. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Perfeitamente. Deu algum problema aqui na conexão do microfone, mas vamos lá então. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nos assuntos aí da Grande Florianópolis e de Santa Catarina, porque o Prisco, é muito importante a participação do Prisco, que não está só próximo fisicamente do anel viário, né, que não foi entregue de fato ainda, vai ser entregue dia 9, mas a obra não está acabada. Essa é a real. Eu vi hoje o deputado Camilo Martins publicando, enfim. Mas a gente vai se aprofundar nesse assunto, porque antes do Prisco chegar, eu quero falar de outras coisas que estão acontecendo ainda, que é, por exemplo, essa questão da Venezuela, né? Até hoje o Maduro não apresentou a tal ata das eleições. E agora os Estados Unidos, o porta-voz da Casa Branca, subiu o tom, né? Subiu o tom, mas um tom sério. Estamos perdendo a paciência. Eu quero entender, Fabiano, o que é que está por trás desse estamos perdendo a paciência? Os Estados Unidos vai intervir, o que seria uma crise aqui na América, né, que a gente não vê há muito tempo, uma invasão de um outro país, uma interferência tão, assim, como é que se diz, clara de um outro país. Mas diante da situação que a Venezuela está passando, me parece que o único que tem capacidade não de mediar, mas sim de intervir diretamente é o governo americano. Sabe que tem uma outra informação que complementa essa sua, Almir, que é a postura do Javier Milei para o presidente do Brasil. Inclusive, ele agradeceu, Milei agradeceu o Brasil por tomar conta, né, da embaixada da Argentina na Venezuela. Porque o que nós estamos presenciando na Venezuela é um verdadeiro escárnio ao Estado democrático de direito. E é uma situação que nós não podemos, em pleno século XXI, admitir na América Latina, que tem estados-nação muito bem desenvolvidos. E a situação dos Estados Unidos, realmente, ela faz sentido. Mas eu não acredito em invasão, eu não acredito em ocupação, mas eu acredito, e vou repetir o que eu falei, que realmente pode e deve haver uma sanção econômica violenta sobre a Venezuela, que já está numa situação econômica lastimável, em frangalhos. E a forma dos Estados Unidos de pressionar é desta forma e dessa maneira, lembrando que os Estados Unidos estão num processo eleitoral, como é o Brasil nos municípios hoje, e isso não seria bom para a campanha de Kamala Harris, que é a candidata apoiada por Joe Biden. Eu tenho minhas dúvidas se não seria bom, porque a Kamala não tem nada de conservador, aliás, nada de progressista. Ela é conservadora também, mas está nos democratas, né? Mas, Dom, eu estava acompanhando os noticiários, né? Ontem, no último programa, eu fiquei muito exaltado, porque quando o cara fala disso, o cara realmente fica indignado de ver nossos semelhantes, nossos irmãos venezuelanos, que estamos todos aqui, né? Às vezes a gente fala da América Latina como se nós não fizéssemos parte da América Latina, mas são nossos co-irmãos, digamos assim, né? E eu estava vendo o histórico, cara, que é impressionante. Na década em 1980, a Venezuela era a terceira potência da América em riquezas.
só ficava atrás dos Estados Unidos e Canadá. E aí veio numa decrescente até se afundar definitivamente no poço que se encontra hoje. E a gente sabe o porquê que isso aconteceu, né? Desde 1999, com a ascensão, digamos, a ascensão de Hugo Chávez e de todas as atrocidades que o governo dele fez e que perseguiu jornalistas, matou pessoas, perseguiu opositores, a Venezuela, na medida em que essas atrocidades aconteciam, a Venezuela afundava e, infelizmente, se encontra nesse buraco hoje. Mas se a gente olhar que a década de 80 é logo ali atrás, era a terceira potência da América, Dom. Justamente, Almir, justamente. Essa era chavista arrebentou a Venezuela. Quando se falava em potência na América Latina, principalmente, era a Venezuela. Nós éramos jovens ainda, e primeiramente parabéns para você pelo teu aniversário ontem, Almir, mas nós éramos jovens e todo mundo queria viajar para a Venezuela, conhecer aquele país, né, ver aquela potência que realmente era petrolífera, tudo, e aí veio o comunismo, e essa vai uma frase, né, que é uma frase para reflexão da nossa audiência. Você pode até votar no comunismo, mas será que você pode votar para tirá-lo do poder? Fica a reflexão aí para vocês. E é o que aconteceu. Hugo Chávez mostrou como que se faz um comunismo ditatorial, entre aspas, democrático. E mostrou ali o sucessor, Nicolás Maduro, que está fazendo jus a isso. Como bem disse o Rambo, também falando nas minhas redes sociais, um escárnio, né? Você não apresentar a ata. Tá esperando o quê, Maduro? Ficar madura a ata para poder apresentar? Haja visto que a eleição foi no domingo, hoje estamos na quinta-feira, e eu acredito, veemente nesse caso, que os Estados Unidos irão colocar sanções. E olhando até de forma macro, sanções essas que podem respingar numa possível e provável guerra civil na Venezuela, e onde temos hoje o maior vendedor de armas do mundo, que é os Estados Unidos. Então ele vai acabar se beneficiando com a sanção econômica, comprando petróleo muito mais barato. Caso esse não compre, a Venezuela vai à bancarrota, que depende da venda do petróleo para os Estados Unidos, né? A China não tem o poder de fogo tão alto, e os Estados Unidos vai acabar vendendo material bélico caso aconteça uma guerra civil, que não é o que queremos, deixando muito claro, né? Um banho de sangue não seria viável, e o povo venezuelano, como disse o Rambo, nossos irmãos aqui do lado, sofrendo já não é de hoje, e ainda tem que sofrer e passar por essa, né? Um derramamento de sangue. Porém, faz com que os Estados Unidos enriqueça muito mais. E também acredito, Almir, no que você falou, isso não irá impactar na Kamala Harris. Até mesmo isso pode ser levantado como uma bandeira de ajuda humanitária perante ao ditador Nicolás Maduro. E se a gente pensar, os Estados Unidos ele tem interesse direto ali, não só na questão do petróleo, mas especialmente pelo seu histórico de combate ao comunismo, né? Os Estados Unidos, antigamente, na década de 80, por ali, se você fosse associado ao comunismo, você automaticamente era inimigo dos Estados Unidos. Foi o caso do governo de Nicarágua, que eu não lembro agora bem quem era na época, o general que era tido como um governo comunista. Cara, ele ajudou os Estados Unidos a matar comunistas, ajudou. Depois foi taxado. Sumiu o teu som, Almir. Não, eu estou ouvindo. Parou, não ajudou o comunismo. Tá me ouvindo, Dom? Estou te ouvindo. Ah, tá. Acho que é o Dom que não está ouvindo ali. Né? Mas, agora voltou. Beleza. Então, os Estados Unidos ele tem um histórico de combate aí ao comunismo, né? E se você pensar no governo da Venezuela, para o bem da América Latina, era bom que esse cara caísse o quanto antes e lá realmente entrasse um governo democrático. Até o Daniel Ortega, que se refere, Almir. Daniel Ortega, verdade, Ortega. E General Ortega. E muitas pessoas, nesse embalo, dessa polarização que a gente vive no Brasil, têm comparado, assim, até de forma satírica, assim, satirizando, que as eleições lá não é exatamente uma surpresa, porque aqui no Brasil também aconteceu manipulação, né? Claro que nada disso foi comprovado. Tem um detalhe que a gente vale muito bem lembrar, para que não reste dúvida, é que aqui no Brasil, por exemplo, a oposição, uma situação ou qualquer partido pode acompanhar a apuração, né?
aquela dita chave lá, aquela sala secreta lá do TSE, onde se apura os votos, todo mundo tem, o código-fonte todo mundo tem, então, os partidos eu digo, né? Então, é muito diferente. Aqui, gostando ou não, gostem vocês ou não, as eleições no Brasil, elas têm infinitas possibilidades. Não está livre de uma manipulação, obviamente, que nem sempre essa manipulação ela vem através de alteração de voto. Ela vem de uma manipulação diferente, através de grupos de mídia, através do alcance das publicações de candidato A ou candidato B para tantas pessoas. Essa manipulação ela não vem necessariamente mudando a quantidade de votos, ela vem através de liminares, que ajuda candidato X ou candidato Y. Então, mas na questão de ir lá e pegar o voto que tinha sido para um e ir para outro, realmente, nós não temos nenhuma comprovação aqui no Brasil, né, Dom? Com certeza. Eu não acredito, tá? Já apanhei e volto a falar. A minha opinião é essa. Eu não acredito que teve manipulação na urna eletrônica aqui no Brasil. A manipulação é essa, né? Nós temos ali um Brasil que é um país gigante, continental, que você tem os extremos, né? Por exemplo, o povo vota de uma forma no Nordeste e recebe a informação de certa forma no Nordeste. E isso é muito mais óbvio. Aqui em Santa Catarina, principalmente, nós estamos numa bolha. Nós vivemos a Europa dentro do Brasil, né? E vocês sabem disso, somos aqui. Eu acho que o Rambo é o único catarinense de verdade, o Rambo e o Prisco de nós. O Almir é de fora. Não, você é de Floripa, né, Almir? Mas morou muito tempo fora ali. E meus pais são de Pernambuco. Eu nasci em São Paulo, capital, mas moro em Santa Catarina há 22 anos. Então eu sou mais catarinense e amo Santa Catarina do que paulistano em si. E eu vejo o meu estado natal, que é São Paulo, como mudou, né? Como que as pessoas veem, no caso, a política de uma outra forma, até de forma desgostosa. E lá, querendo ou não, são 11 milhões de votos. Comparados aqui, eu estou falando só da capital, praticamente. Então, em proporção, não é à toa que deu esse número. Mas foram 3 milhões de votos. E a gente sabe que nos grotões do país a informação chegou de forma deficitária. Quando chegou a informação ainda, quem seriam os candidatos? E existem números ali, fatos ocorridos, como compra de voto, manipulação, fatos verificados realmente, que fazem com que ele dê essa diferença de voto, né? Infelizmente, o brasileiro não é um povo politizado, deveria ser. Mas isso vem muito de nós, da essência, em buscar algo. Né? Nós somos muito acomodados. Se fôssemos um pouco mais, digamos assim, predispostos a buscar, com certeza seríamos muito mais políticos e politizados. E o modelo que nós exercemos de democracia no país vem da França. Modelo esse que virou brasileiro, porque nem na França eles exercem mais esse modelo democrático. Então, baseado nisso, você vê essa diferença gritante, né? E chega a ser até uma discrepância, né? Você falar ali que teve algum tipo de manipulação. Eu não acredito na urna. Nesse caso, a manipulação na urna não ocorreu. Se tivesse ocorrido, já teria sido comprovado de fato e afins. Porém, outros métodos, sim. E nós temos que deixar bem claro que o papel da imprensa é fiscalizar também esses veículos de comunicação, concorrentes, fiscalizar também a população e, principalmente, informar. Agora eu quero mudar um pouquinho a pauta ainda na questão internacional. Daqui a pouco o nosso querido Prisco vem para a gente se aprofundar nos assuntos aqui de Santa Catarina. Fabiano, há essa crise que se alastra lá no Oriente Médio, porque, primeiro, hoje eu fui questionado o seguinte: Almir, por que Israel, assim como a Rússia, não foi impedido de disputar as Olimpíadas? Já que a Rússia foi impedida porque está em guerra. E aí eu fui simples e direto. Falei, ora, Israel não procurou guerra com ninguém. Israel estava na casa dele e foi atacado. Até aí, concordamos, eu acho que Israel fez o que qualquer país deveria fazer, que era se defender e se defender veementemente. Só que isso vai até um certo ponto, vai até a página 2. Quando chega na página 2, Israel continua atacando a Palestina, matando crianças inocentes e despertando alguns inimigos ali na região, né, do Golfo Pérsico ali, agora está brigando com o Irã atacou Israel. Eu vi ontem um vídeo, assim, cara, uma das coisas mais horríveis que eu pude ver ontem, que eu pude ver nos últimos meses, anos, e eu não concluí, eu não vi o vídeo até o fim. Crianças brincando em Israel,
e um bombardeio vem e mata 12 crianças e fere mais 19, não sei o quê, em Israel. Não é na Palestina, tá? Então, assim, na Palestina morreu muitas crianças e está morrendo muitas crianças. Então, um ataque do Irã a Israel, que tem aquele dito domo de ferro que protege Israel e tal, tudo. E, assim, esquecendo um pouco do debate de quem está certo nessa questão, tem uma frase de Platão que diz assim, Fabiano, que só os mortos verão o fim da guerra. Infelizmente, Platão estava certo, porque nessa guerra não há vencedores, não há perdedores, todo mundo perde numa guerra como essa, inclusive a humanidade, não necessariamente quem está envolvido nesse conflito. E aí agora, despertando a ira do Iraque, do Irã, despertando a ira do Líbano, e esses países também não são flor que se cheira no que se diz respeito a apoiar terroristas. Para completar, Geraldo Alckmin foi ao Irã numa missão diplomática. É preciso se dizer isso. Ele foi lá como vice-presidente do Brasil para a posse do presidente iraniano, que é um dos principais, aliás, é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio, é o Irã. E ele foi cumprir uma missão diplomática. Só que uma situação embaraçosa, porque aí você vê aquela foto do Alckmin rodeado de gente ruim, rodeado de fio desencapado. Na sua visão, Fabiano Rambo, como é que vai se desenrolar essa questão do Oriente Médio ali, nesse conflito aí eminente com Israel? Não vai se desenrolar, Almir. E olha só, é uma briga milenar, não é de hoje, tu tens razão. Para te teres uma ideia, as primeiras discussões bélicas acontecem no ano 1000, certo? No ano 1000, a invasão, né, de Saladino contra o rei leproso, tá? Isso no ano 1000. Depois, Ricardo Coração de Leão retoma a Jerusalém. E isso tudo vai indo ao longo dos séculos, no século XIX, no século XVIII, século XIX, depois no século XX, nós vamos ter muitas agressões mútuas e não diferente no século XXI. Não vai se resolver, Almir. É uma situação que envolve religião, envolve cultura e envolve uma comunidade que ela é muito belicosa por si só, certo? Então, é muito mais séria essa discussão. Não vai ser interferência de um país ou outro. Até que um lado não dizimar o outro, eu não consigo vislumbrar um cessar-fogo permanente. Olha o que aconteceu nas Olimpíadas, já que começou a tua discussão com as Olimpíadas. O argelino não quis disputar com o israelense. Simplesmente o israelense ganhou porque o argelino não quis disputar ali. A justificativa oficial é que ele estava 400 gramas acima do peso. Tá? Então, ou seja, é uma situação muito séria, mas eu tenho que concordar contigo que a linha ali é muito tênue. E se o pessoal entender que é uma jihad, né, que é aquela guerra santa, aí a situação vai ficar ainda mais complicada, porque tu tem um contingente de soldados da Síria, do Líbano, do Egito, todos eles com uma característica mais pró do Irã, mais pró-Palestina, por causa da questão religiosa, que é o grande motivador da coisa, ao longo desse milênio, que pode ocasionar uma guerra muito séria, muito severa, talvez nas proporções, se não controlada, da Segunda Guerra Mundial. Claro que, do outro lado, nós temos a Rússia, que está participando das Olimpíadas com bandeira neutra, por isso que está lá, porque está com bandeira neutra, não se toca o hino da Rússia, certo? Então é um pouco esse o cenário. Muito bem, por isso que o Paraíso já está dividindo tela com a gente, mas antes eu vou aproveitar já para fazer o intervalo, porque na volta nós vamos falar só de política catarinense, tem alguns temas, alguns assuntos importantes aqui que eu quero abordar com vocês. E para quem está nos acompanhando na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão, intervalo rapidinho no rádio, nós já voltamos no YouTube aqui na internet, a gente segue.
Bom, seguindo por aqui, Prisco Paraíso, seja bem-vindo à discussão, meu amigo. A gente fica aqui esperando você entrar para que a gente possa jogar os temas e as pautas para que você traga a sua eloquência. Seja bem-vindo. Queridos amigos Almir, Rambo e Dom, escusas pelo atraso. Hoje está um dia bem complicado. É um dia em que gravo 2 comentários na televisão, o de hoje e o de sexta. Então, acabei me atrapalhando um pouquinho. Minhas escusas também aos nossos queridos internautas. Mas estamos à disposição, querido amigo Almir. Muito bem. Por isso que eu quero começar já com essa polêmica aí que o PT fez uma denúncia contra o governador por um suposto abuso de poder político, né? Já que o governador está sendo acusado de ter usado a Casa da Agronômica com um painel do PL para fazer campanha, supostamente fazer campanha. Procede isso ou não procede, meu caro Prisco Paraíso? Meu querido amigo Almir, o PT está brincando com coisa séria, né? Um partido envolvido com roubalheira, com falcatruas as mais variadas e as mais extensas, investigado em várias operações, Petrolão, Lava Jato, teve lá o Mensalão também. Foi o Moro, o Sérgio Moro que condenou Lula. Sérgio Moro e outros 9 magistrados, 3 do Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre, que envolve os 3 estados do Sul, mais 5 do STJ, o próprio Supremo Tribunal Federal avalizou. Aí depois veio a gambiarra. Está no fórum errado, o Edson Fachin só percebeu que o fórum não era Curitiba e era Brasília 4 anos depois, coincidindo com o esgarçamento das relações do governo passado com o Supremo Tribunal Federal. Daí descondenaram. Na verdade, não foi descondenado, sob o aspecto teórico e legal, mas sob o aspecto prático foi isso. Foi descondenado, foi libertado, teve seus direitos políticos restabelecidos para tentar derrotar Jair Bolsonaro. Sabe-se lá se derrotou? Pelo jeito, sim. Bolsonaro também praticou uma série de asneiras e bobagens, contribuiu para atirar no próprio pé, mas, de qualquer forma, mesmo que Lula tivesse ganho, ou que tenha ganho as eleições, com Alckmin de vice, que foi patrão de Alexandre de Moraes, né? Então, a grande verdade é a seguinte: vamos falar de coisa séria. Com que autoridade moral tem o PT para fazer questionamento ético de quem quer que seja? Não sirvo para advogado de defesa de ninguém. Agora, entrar na justiça porque tinha um telão lá atrás, no Palácio Residencial, e aí? O governador mora lá, certamente faz gravações lá para os candidatos do PL, partido que ele preside. Qual é o problema? Não se enxerga mesmo Décio Lima, hein? Vamos parar de brincadeira, vamos falar coisa séria. Precisava se defender, coisa que não o fizeram, diante de todas as falcatruas, maracutaias praticadas. Isso aí nem merece muita apreciação, meu querido amigo Almir. Dom Schiavi, a sua análise sobre esse tema, valendo lembrar que a lei veda isso, né? Não é permitido fazer uso da máquina pública para fazer campanha. Porém, o governador mora lá, como bem o Prisco falou. Não sei se tem muito como fugir disso. Ele é o presidente do PL estadual, mas você acha que isso aí é uma coisa que vai ter êxito, PT, ou é mais uma cortina de fumaça aí? Mais uma cortina de fumaça. Obrigado. Tirou as palavras da minha boca, Almir. É isso que eu ia falar. Ao invés de estar... Lembrando que o PT nacional parabenizou e outorgou a vitória de Maduro. Vitória essa que está sendo contestada lá pela Casa Branca, que a gente começou falando no programa. Então,
Como diria Luiz Henrique da Silveira, por aí tu tiras. E aqui em Santa Catarina, arrumar isso. Se o governador tiver uma prova que ele pagou o telão com dinheiro próprio, já matou a pau ali. Então é mais uma cortina de fumaça, é um desespero do PT querendo aparecer para tudo quanto é lado, de uma forma boa, só que da forma deles, entendeu? Eles não conseguem. E aí querem oxigenar nome. Em Santa Catarina não se cria. Tem que criar factoides para poder estar na mídia. E conseguir o holofote, inclusive, conosco aqui. Fabiano Rambo. É uma situação bem delicada, eu diria, porque a linha é muito tênue entre a razoabilidade pública e a questão da governança, né? A política e a governança. A linha é tênue para não haver os exageros. Entretanto, eu vejo que teríamos coisas mais importantes para discutir. Eu vejo que isso é meramente uma birra que se faz para o governador ficar constrangido frente à mídia catarinense, né? E ponto final. É só para constranger, não há nenhum tipo de outra motivação que não seja essa. Tá? O governador, se for judicializada a situação, ele obviamente se explica e fica por isso mesmo, mas o dano à imagem, que era o pretendido, talvez tenha sido alcançado. Agora, Prisco, teve um pensador contemporâneo que disse a seguinte frase: eu dou uma tainha para não entrar numa briga, mas dou um lanço para não sair dela. Esse pensador contemporâneo foi Topázio Neto, dando uma cutucada em Jean. O cenário político da capital está pegando fogo assim, Prisco? Olha, meu caro Almir, eu diria o seguinte. Jean Loureiro praticou um equívoco político indiscutível. Indiscutível. Já falamos disso aqui. A cada dia eu percebo nos contatos que mantenho sérias restrições a esse cavalo de pau dado pelo ex-prefeito. Mas nas periferias, nos bairros, no interior da ilha, a visão pode ser outra? Pode. E é bem provável que seja. Porque Jean Loureiro realizou muito nessas localidades, assim como Dário Berger, igualmente, ambos como prefeitos, né? E talvez haja um certo relaxamento de discernimento político nessas regiões. Pode, né? Agora, também tem muita situação a ser explicada por Dário Berger, né? Na sua trajetória política, né? Diferentemente de Topázio Silveira Neto, não se vê nada de extraordinário a ser questionado. Aliás, Jean Loureiro deu uma entrevista transferindo para Topázio responsabilidades relacionadas a essas operações. Que é isso? Algumas operações foram no período que já era prefeito. E outras, já com Topázio no comando, relacionadas ao período anterior, em que o atual prefeito atuava como... As pessoas diretamente envolvidas são muito mais ligadas a Jean, mas muito mais do que a Topázio. Aliás, indicados de Jean. Então, Topázio pode estar aí querendo mandar também seus recados. Não vejo, estrategicamente, motivo para ele estar comprando briga, estar respondendo a Jean, na minha visão, que ignorar olimpicamente. O Jean ficar falando sozinho. E quando efetivamente for preciso se posicionar, aí sim. Né? Porque ainda estamos num período de pré-campanha. As convenções homologatórias vão até segunda-feira. Depois, os partidos têm até o dia 15 para registrar as candidaturas. E a Justiça Eleitoral tem 5 dias, portanto, até o dia 20, para se manifestar e deliberar quais as candidaturas que estarão em condições
de enfrentar as urnas. Só então, a partir do dia 21, é que começa propriamente a campanha eleitoral. Estamos ainda no período pré-eleitoral. Portanto, teremos praticamente 45 dias, considerando ali aqueles 2, 3 dias antes do pleito, 6 de outubro, que já não é permitido cabalar voto, nós temos 45 dias de campanha. E vamos ser bem claros, a cada eleição a campanha está mais curta, porque é maior o desapontamento do eleitorado em relação à classe política de uma maneira geral. Não vamos generalizar, mas é uma realidade insofismável. Acho que na última eleição de 2020, a campanha mesmo esquentou e a gente percebeu o envolvimento do eleitor 2 semanas antes do pleito. Então, a semana é uma campanha muito curta que quem precisa virar o pleito ou provocar o segundo turno, no caso das 3 cidades com mais de 200 mil eleitores, pela ordem Joinville, Florianópolis e Blumenau, vão ter que atuar com muita inteligência e de forma cirúrgica, porque o eleitorado não está nem aí, Almir. Muito bem. E dentro do que falou o Prisco, vou começar perguntando por você, Dom. Na última eleição para presidente, 31 milhões de pessoas deixaram de votar. Será que as eleições municipais elas conseguem atrair esse público, inclusive o jovem que vota na figura, que vota naquele cara que a gente conhece, que encontra na padaria? Será que a gente vai conseguir mobilizar tanta gente assim, ou as eleições municipais tendem a ser um reflexo da federal? Pode ser você, Prisco, primeiro. Só para completar, não, a fala é do Rambo, mas só para completar a sua informação. Na verdade, foram 51 milhões de brasileiros que não votaram nas eleições de 22, porque eu estou considerando não apenas branco e nulo, também aqueles que se abstiveram do pleito. Então, juntando tudo isso, dá 51 milhões. Cara, é muito. Quase 52. Será que a gente consegue, Dom, mobilizar para que a população vote nas eleições municipais? Eu acredito que será um recorde de abstenção, como vem vindo nos últimos anos, tá? Falando de Joinville, por exemplo, Joinville historicamente tem uma abstenção, contando brancos e nulos, como o nosso decano colocou muito bem ali, de 25% a 30%. Chegando na última eleição municipal em 2020, batendo quase 30%. Tá? Então, nós estamos falando de um colégio eleitoral muito forte, que é Joinville, com mais de 400 mil eleitores, né? Quase batendo os 500 mil eleitores ali, que praticamente 100 mil eleitores ou um pouco mais não foram votar, 1/4 desses. Então, nós temos aqui, na municipal, essa diferença, onde voto a voto será muito importante, haja vista a quantidade de vereadores que sairão, né? Falando aqui de Balneário, são 20 candidatos a vereador por partido. Falando de Joinville, são 20 candidatos a vereador por partido, aí você faz essa somatória batendo quase 400 candidatos ali concorrendo, e geralmente isso é vereador, tá? Sem contar aos prefeitos e afins também nos polos e nas cidades. Então a abstenção, eu acredito que baterá recorde esse ano, mais pela rejeição à política do que às pessoas, deixando muito claro ali, Almir. Fabiano, o Dom fala em rejeição e era nesse sentido que eu te perguntaria, será que essa polarização toda que a gente viu na última eleição vai se transformar numa possível rejeição, especialmente de alguns jovens e daquele público que meio que se cansou dessa polarização nas eleições municipais? Bom, vamos lá. Quanto que eu espero em termos de abstinência? De 15% a 20%. Esse é o percentual. Se estiver errado, os colegas aqui, depois da eleição, me corrijam. Mas esse é o percentual, não há dúvidas, tá? Tive acesso a uma pesquisa em âmbito nacional feita pelo Instituto Ipsos sobre as expectativas do brasileiro relacionadas à eleição, perfil do candidato, conhecimento do que faz o prefeito, o que faz o vereador, esse tipo de situação. No Sul é uma realidade um pouco diferente, mas em termos de país, ainda
nós temos menos da metade das pessoas que sabem efetivamente o que faz um prefeito. Tá? Então, ainda nós temos uma baixa participação no sentido de conhecer o que é, tá? o cargo que eles estão efetivamente votando. Nas cidades grandes é ainda mais grave, porque o voto é decidido normalmente na última hora. As pesquisas eleitorais que nós estamos tendo acesso, aquelas que não são registradas para publicação, estão mostrando um alto índice de pessoas ainda indecisas. Ou seja, a pesquisa mostra que as eleições estão muito em aberto. E esse ano em específico, aqui no oeste do estado, a gente percebe que há uma indefinição das candidaturas, coisa que nunca se viu. Partidos ainda estão... Aqui na cidade, as convenções estão acontecendo e está sendo lançado o nome do candidato a prefeito sem um candidato a vice. Dada essa circunstância muito peculiar que está ocorrendo no país. E coligações improváveis estão acontecendo, municípios pequenos com até 4 candidaturas. Então, aqui no Oeste, eu posso falar com muita tranquilidade que essa eleição está absurdamente truncada e não há dúvida que vai ser voto a voto e acrescentaria que a abstenção também tende a ser maior. Muito bem. Prisco, eu vou voltar um pouquinho na questão da capital, só porque você vive aí e está familiarizado com o tema e conhece sobre a política local. Não só local, mas como está mais próximo aí, está convivendo com tudo. Pedrão já se lançou, né, como pré-candidato do PT, vai ter o seu nome confirmado aí na convenção, que não estou por dentro das datas das convenções aí de Florianópolis. Pode ser até que já tenha ocorrido, eu não tô por dentro disso. Mas teremos Pedrão, teremos o Marquito, que também é candidato a prefeito, teremos Dário Berg com o apoio de Jean, tem também, acho que o Lela vai ser candidato a prefeito, pelo PT, se não me engano. Essa frente de partidos contra o Topázio Neto, será que vão conseguir fazer uma frente? Porque quando a gente fala só de Jean, dá a impressão que ele tem como adversário só Jean, mas não é. São todos esses nomes que eu citei, de Pedrão, a Lela, ao próprio Dário. Digamos que esse consórcio da oposição em Florianópolis vai conseguir apertar o prefeito Topázio, ou o Topázio tem uma situação muito favorável? Olha, hoje, aqui em Florianópolis, tem corrido uma conversa nos bastidores de que Marquito de Abreu poderia abrir mão da candidatura pelo PSOL, e ele está apenas com o seu próprio partido, porque o PSB socialista Décio Lima conseguiu atrair para a esfera do PT, que já conta, até pela federação, com o PV e o PCdoB. Então, Lela Farias já teria 4 partidos com o seu próprio. Já Marquito, apenas o PSOL. A diferença é que Marquito é deputado estadual. Vanderlei Lela Farias, ele é ex-vereador, mas é do PT. É do PT. É o partido do presidente da República, que, aliás, está apoiando Guilherme Boulos, em São Paulo, principal capital, não apenas do Brasil, mas da América Latina. Então, quem sabe, conversas de cima para baixo para que o PSOL, o Boulos, a direção nacional do partido sensibilize Marquito a bater em retirada, desistir de sua candidatura. Não é uma operação fácil, mas não podemos ignorar o seguinte: o próprio PSOL não está fechado, unido em torno de Marquito. Aquele que foi o candidato do partido nas últimas 3 eleições, o professor Elson Pereira,
foi para a França. E de lá retorna em dezembro. Aí desafios profissionais e acadêmicos. Ou seja, comprometimento zero com o Marquito. A Frane Bopré, que já foi vice-prefeito do falecido Sérgio Grando, disputou o segundo turno contra Ângela Min na condição de vice-prefeito em 1996 e foi derrotado, que foi deputado estadual, que não conseguiu reeleição no PT e agora está no PSOL como vereador, candidato à reeleição, também não é do grupo de Marquito. Então, considerando, e agora respondendo mais diretamente, Almir, considerando que as convenções realizadas foram na ordem de Dário Berger, Topaz Silveira Neto e Pedrão, as duas da esquerda, não vou citar aí PSTU e PMB, sei lá qual é o partido aí, quais são os partidos que estão querendo, que vão lançar candidatos aqui em Florianópolis. Eu estou falando das 5 principais candidaturas. As duas da esquerda ficaram para o fim de semana que se avizinha. Então, sabe-se lá se daqui a pouco não chega a um acordo, e aí ficaria só uma candidatura de esquerda. Ah, mas Dário Berger foi do PSB, socialista. Dário Berger é para esquerdista. Não dá para levar isso a bom termo. Ele sempre foi de partidos de direita, foi do PFL. Né? Passou pelo MDB, voltou para o PSDB. Entende? Então, o Dário Berger está muito mais para Pedrão do que para Lela ou Marquito. Então, se eventualmente a esquerda se une, daqui a pouco ela tem mais perspectivas de chegar a um segundo turno, considerando a votação de Lula da Silva aqui no segundo turno em 2022. Ah, mas é voto pessoal de Lula. Mas alguma coisa é voto de esquerda, é voto ideológico. Então, se há essa fusão, e se Dário não consegue monopolizar com o Topaz e fica disputando eleitorado com Pedrão, e só não teremos segundo turno se Topazio levar no primeiro. Não tem outra candidatura para ganhar no primeiro. Até porque ele está com a máquina, é o prefeito, tem o apoio do governador e vai ter o apoio do ex-presidente da República. E tem 5 partidos na coligação. Tá? Então, o que eu quero finalizar é que daqui a pouco, tendo o segundo turno, a candidatura de esquerda talvez tenha mais viabilidade do que as outras duas, Dário e Pedrão. Claro que em eleição tudo pode acontecer, uma comunicação feita com inteligência, uma rede social bem produzida, um discurso que cai no agrado do eleitorado, tudo isso pode ocorrer. Pedrão e Dário podem ir para o segundo turno, mas eu estou aí vislumbrando uma nova perspectiva se a esquerda estiver fechada. Muito bem. Dom, você que é um profundo admirador das políticas de esquerda, especialmente as comunistas e socialistas, hoje a nossa ex-primeira-dama, por isso que já ri, porque por isso que já sabe que é uma piada, né? Então, todo mundo que acompanha o programa aqui já sabe que o Dom... Aliás, o Almir vive provocando o Dom, né? Ele gosta. Nós vamos resolver isso no box, lá em Floripa. Não, eu só provocando no bom sentido, para suscitar Claro. Isso, eu só provoco quem Almir, você anda lendo o meu pensamento, Almir. Olha o que eu ia ler agora. Exatamente. Então, a ex-primeira-dama, Michele, ela soltou uma nota aí, junto com... Ela que é presidente nacional do PL Mulher, né? Sim, PL Mulher Nacional. PL Mulher Nacional, que na verdade ela está submetida ao PL, mas ela tem o lado ali, o lado feminino. E aí o Jorginho, governador do estado, também compartilhou que o PL está proibido nacionalmente de fazer coligações com partidos de esquerda. Fala mais um pouquinho para a gente sobre isso aí, temos mais 3 minutinhos.
Eu vou ler primeiramente a nota oficial dela, que fica mais fácil. O PL Mulher, na pessoa da sua presidente nacional, vem por meio desta nota reforçar a decisão adotada pelo Partido Liberal, que proíbe qualquer tipo de coligação com partidos de esquerda. As razões para essa decisão são óbvias. Para exemplificar, basta ver o que está acontecendo na Venezuela e quais partidos brasileiros estão se manifestando favoráveis àquele regime ditatorial. Não queremos que o Brasil tenha esse mesmo destino. Considerando a dificuldade de saber tudo o que acontece nos 5.568 municípios do país e visando a viabilizar a execução da decisão de proibição, estaremos recebendo denúncias sobre coligações irregulares até o dia 15 de agosto no e-mail plmulher@plmulher.org.br. As denúncias devem conter o máximo de detalhes possível, dentre os quais município e estado da ocorrência, partidos integrantes da coligação, fotos e vídeos comprovando a existência da coligação com data do registro, nome dos candidatos do PL envolvidos, outros detalhes importantes para a identificação e comprovação da denúncia. As denúncias recebidas serão analisadas e encaminhadas às esferas da estrutura partidária responsáveis pela adoção das medidas cabíveis. Data de ontem, Brasília, Assessoria de Comunicação do PL Mulher, assinatura de Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher. Bom, ela foi bem clara. Só que o que não está claro, por exemplo, é o oportunismo de alguns que votaram, né, que eram de outros partidos e migraram agora para o PL, tentando vislumbrar isso, para você entender, Almir. Então nós temos casos, por exemplo, cidades pequenas, eu vou citar o nome de Barra Velha, por exemplo, o PL está vindo de vice do PSD em Barra Velha. Na eleição passada, o candidato a vice foi declarado e falou, agora não está mais nas redes sociais dele, que ele era Lula, ele era do MDB à época. Então você tem que ficar muito ligado nisso. E nosso eleitor, principalmente o catarinense, ele não é burro, tá? Ele tem a memória que muitos eleitores pelo Brasil não têm. Aqui a eleição é diferenciada, é um povo mais politizado. Então achar que vai colar essa, não, agora é do PL, o cara tá convertido, aqui não cola não, meus amigos. Muito bem, meus amigos, já não há tempo para mais nada. A rede nos chama aqui, Fabiano. Na próxima eu finalizo com você ou com o Prisco para ir alternando aqui. Finalizamos com a fala do nosso querido Dom Schiavi, que não tem nada de defensor de políticas de esquerda. Prisco, muito obrigado pela sua participação. O Almir, só uma última informação para a nossa audiência. Representante do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols, declarou na tarde desta quarta-feira que existem provas irrefutáveis que confirma a vitória do candidato opositor na Venezuela. Só para ficar essa informação que acaba de chegar. Maduro cai de Maduro? Não. Infelizmente, ele não vai cair de Maduro, ele vai cair deixando um rastro de sangue, infelizmente. Mas, gente, muito obrigado pela participação, até a próxima aí. Tudo de bom para vocês. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.